Fala galera, tudo bem? Passando aqui para compartilhar com vocês uma leitura de um post do meu blog. Leiturinha de 5 minutos. O título é o seguinte: Linchamento público. Não é pela nobreza do que é agredido por uma multidão que nos indignamos contra a covardia. Sequer pensamos em quem é o alvo de tamanha violência, se bom ou mal, se justo ou injusto. Quando vemos, por exemplo, aquelas cenas apavorantes de espancamentos em brigas de torcidas organizadas, imediatamente nos colocamos ao lado do espancado, pela simples desproporcionalidade entre a quantidade dos que batem e o agredido, o indivíduo agredido. Essa compaixão com a vítima da violência não é fruto de um pensamento a respeito do que estamos vendo. Não é premeditado ou uma avaliação minuciosa dos fatos. Isso é instintivo, é natural e é humano. Qualquer pessoa normal sente ira, repulsa ou se coloca do lado de quem é agredido por muitos, por maiores e mais fortes. O nosso país se transformou em uma triste história policial, onde o sistema político abdicou de sua função precípua de cuidar da coisa pública para uma estrutura nefasta de aparelhamento estatal e corrupção nojenta. Embalados por uma retórica paternalista e de pseudos defesas de minorias, sem jamais perder o foco na destruição do modelo tradicional de família, fomos submergindo em um pântano de intelectuais de frases feitas, de piores índices mundiais na educação, de sistemas corruptos e corruptores, de violência desmedida, de descrédito das instituições e de absoluto desamor pela pátria. Chegamos ao cúmulo de duvidar de nós mesmos e da nossa capacidade de dar a volta por cima. Encontramos força, lutamos e vencemos. Tiramos do poder aqueles que nos parasitavam, roubavam e nos alimentavam com migalhas. Perceba que não falo o nome de homem algum nesse texto. Não digo porque não devem ser mencionados. A revolução que vivemos não tem dono, senão a retomada da força de cada indivíduo, que ligado por propósitos a outros indivíduos nos permitiu respirar novos ares. Nesse momento em que escrevo essas frases, vejo a cena imaginária de um linchamento público. Com socos, murros e chutes violentos, vejo uma Suprema Corte cruel, distante do povo que defende, desferindo duros golpes contra o corpo moribundo, rasgando a carta que deveria defender. Ao lado dela, não menos violento, vejo a casa do povo, negada ao povo, violando o direito do povo, contra o mesmo moribundo que, caído no chão, tenta se levantar. Via também outros líderes junto dos que batiam, batendo também, tomados do sangue de pessoas inocentes que morriam enquanto estes pisavam o corpo machucado daquele que era lixado. Percebi que nele batiam simplesmente porque queriam estar onde ele estava. Vi que aquele que apanhava era também agredido por pessoas que vestiam uma camisa igual ao do seu time. Estranhei porque não é comum alguém que estava junto participar de uma agressão coletiva contra aquele ao qual se agarraram para chegar até ali. Havia alguns profissionais da imprensa que registravam aquela cena. Imaginei que relatariam a mesma coisa que eu estava vendo, mas não. Percebi que neles também tinha violência. Percebi que não gravavam a cena de espancamento, mas na verdade sorrateiramente davam chutes na cabeça do agredido e ainda conseguiam dizer que o espancado agredia enquanto tentava se defender. Não havia um cidadão que, vendo tamanha injustiça, não se compadecesse daquele que era espancado por todos. Os que batiam estranhavam e diziam: é gado. Os outros diziam: é povo. Não é questão de idolatrar o agredido, muito menos analisar os fatos. Creio também não ser falta de inteligência, ou mesmo doença que dá em gado. Que é muito difícil para quem sempre apanhou daqueles que agora batem no corpo caído, esquecerem das marcas que trazem no corpo. Os que batem não entendem que o ofendido não precisa ser santo ou perfeito para ser compreendido, ou em alguns casos, defendido. Basta a observação da cena e a estranheza que dela advém. Ninguém, repito, ninguém que seja humano não cuidará
daquele que, envolvido por velhos inimigos seus, apanha com tapas, chutes, cuspes e socos. Não adianta chamar de gado, que só é humano. Quanto mais agrediam, mais revelavam quem eram. Chamavam o agredido de fascista, ditador, torturador, homofóbico e tirano. Mas enquanto essas coisas gritavam em alta voz e batiam com muita violência, não percebia que suas máscaras caíam. E todo mundo via a verdade por detrás dos panos. O momento em que estamos é muito confuso. São muitas informações, desinformações e incertezas. Mentiria se fizesse grandes previsões do que pode acontecer no futuro. Também não ponho a mão no fogo por ninguém. Não cultivo heróis e não espero grandes coisas de pessoas suscetíveis a erros. Ao contrário do que possa parecer, tenho grande esperança de dias melhores e melhores venturas, independentemente da capacidade intelectual ou expertise política da população brasileira, sempre saberão identificar em uma cena de linchamento público e agressão desproporcional quem está batendo e quem está apanhando. Fica essa palavra, essa mensagem, esse texto para sua reflexão. Se você quiser, visite o meu blog gustavoquinauer.com.br. Um abraço, deixa o seu comentário aqui.